Olá pessoal, tudo bom? Aqui Cândida. Então, hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto que me perguntaram nos meus stories lá no Instagram. E eu achei uma pergunta bem pertinente, porque eu até vou contar uma história para vocês, tá? Há mais ou menos um ano atrás, eu vi uma publicação no Facebook onde uma menina pedia socorro para uma cadelinha que estava assim, praticamente parindo no meio da rua, isso lá em Belford Roxo, na época, no dia, né? Eu estava no meu trabalho em Botafogo, quer dizer, muito distante, né? Então, eu comecei primeiro, entrei em contato, né, para saber se não era nenhum fake, porque existe muito também. E quando eu conversei, vi que era verdade mesmo, comecei a tentar entrar em contato com pessoas que pudessem ajudar, no sentido de ir lá, dar uma ajuda, dar um abrigo. Afinal de contas, não sei se vocês lembram, mas nessa época, aqui no Rio estava previsto assim temporais terríveis, e para aquele dia, era dia 12 de fevereiro, estava previsto sim um temporal. Enfim, podia ser que sim ou não, provavelmente sim, mas pelo jeito que estava fechando ali o tempo, a gente imaginava que ia ter. Então a tensão estava aumentando, porque na sequência ela postou um videozinho da cadela. A gente via que ela estava já meio que assim incomodada, tentando achar uma maneira de se deitar e tal, e uma barriga imensa. Ela é uma cadela de porte pequeno para médio, né? E aquilo realmente foi muito chocante de ver, porque a gente imaginava que fossem muitos filhotes e ela muito pequenininha, assim, subnutrida, porque a menina me contou que era uma cadela que vivia por ali, pela Redondeza. Essa menina até então era dona de uma loja lá perto, e os comerciantes davam comidinha para ela, água e tal, então ela andava por ali, mas ninguém sabia de quem ela era, praticamente não tinha um dono exatamente, né? Não tinha. Ocorreu o seguinte, então, lá no final da noite eu não tinha conseguido nada de resgate. Conversei com um monte de gente que eu conheço assim, que faz resgate, até pago mesmo, estava disposta a pagar para resgatar ela e colocar em algum lugar seguro para ela ter os bebês dela. Mas aí veio a notícia boa que um rapaz que tem uma floricultura lá havia se penalizado muito, se sensibilizado. Odeio falar em penalizado, acho que a gente não tem nada que ter pena do animal, tem que fazer alguma coisa por ele. Não ter pena, eles não são dignos de pena. A gente tem pena do ser humano que vê uma coisa dessa e não faz nada. Pelo menos não tenta fazer. Enfim, o rapaz botou ela no carro, levou para a veterinária lá perto, e vendo a situação, a veterinária se dispôs a fazer a cesariana na cachorrinha, porque ela estava entrando já numa situação tipo eclâmpsia. Não sobreviveria nem ela e muito menos a ninhada. E apesar de ser uma cachorra que estava tipo sem dono, ali das imediações, para lá e para cá, eu acho que é uma vida, né? Foi o que todo mundo ali pensou. É uma vida com muitas vidas ali dentro, a gente tem que fazer o máximo possível para salvar. Então a veterinária fez a cesariana e tal. Vou contar assim em linhas gerais, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E sobreviveu a cadela. Foram 11 filhotes que foram para a incubadora, mas muito pequenininhos, numa situação já
complicada. E naquela noite ela teve os filhotes já na madrugada de 13 de fevereiro. Então, durante o dia, 5 ou 6, não me lembro bem, já haviam morrido. Eles nasceram muito fraquinhos, né? E ocorreu que depois eu fui saber o que acontece mesmo. A cadela, quando ela sofre uma cesariana, ela, por vezes, na maioria das vezes, por instinto, ela não reconhece que pariu. Então ela rejeita os filhotes, pelo menos no primeiro momento. E eu não sei se foi uma questão de pouca habilidade, talvez, ou pouca oportunidade, ou se foi mesmo o instinto da cadela. Nem a médica, nem o rapaz que depois levou ela para casa, o mesmo rapaz que levou ela para a clínica, conseguiram fazer. Então, ela não estava dando de mamar para os filhotes de jeito nenhum. Então, o que aconteceu? O vizinho desse rapaz tinha uma labradora. O que ele faz? Uma labradora que acabou de ter filhotes, acabou não, já tinha tido algum tempo, levou os filhotes, os pequenininhos, os 5 pequenininhos, para mamar na labradora do vizinho. O que aconteceu? A intenção foi boa, mas o que resultou foi que ao tentar mamar os recém-nascidos pequenininhos da boneca, o rapaz colocou o nome dela de Boneca, em homenagem à cachorrinha do Chico Xavier. A maioria de vocês deve saber dessa história, muito linda. Enfim, o rapaz e a esposa não estavam sabendo realmente colocar, não estavam conseguindo colocar ela para dar de mamar para os filhotes. A Ana Labradora, eles também não conseguiram mamar, muito pelo contrário, inclusive veio a óbito também, porque aí não ficou muito claro se foi porque não conseguiu mamar ou se por ele ser muito pequeno. Os filhotes da labradora já eram, né, maiorzinhos, talvez tenha sido um pouco achatado ali, uma coisa assim, enfim. Eu não estou aqui para contar história triste, eu estou apenas exemplificando, contando uma história para no final, então, falar com vocês sobre um assunto muito importante, que, por incrível que pareça, é sobre finanças. Vou dar uma dica muito importante a vocês sobre finanças. Tá, eu realmente não conseguia mais ver aquilo. A única coisa que eu podia fazer era o quê? Eu já estava ajudando com o dinheiro, mandando dinheiro para ele, para comprar leite, para comprar até paninho, tapete higiênico, né? Aquela coisa toda. A médica não cobrou nada, fez uma ação bem humanitária, né? E ele também reclamava, ele e a esposa, que a cadela uivava muito, que ela queria voltar para a rua. Pode ser. Talvez ela tivesse alguma dor também, nunca se soube. O fato é que ele disse que não podia ficar com ela porque os vizinhos estavam reclamando, essas coisas todas que, sei lá, não estou aqui para julgar ninguém. Eu só pedi para ele me trazer os 4 filhotes porque eu não ia deixar eles morrerem amigo assim. Não. Os outros estavam sendo colocados no lixo e eu acho que são vidas. São vidas e eu prezo muito por isso. Tanto a vida humana quanto a vida animal, para mim, é uma coisa muito preciosa. A gente deve fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para fazer. E assim ele fez. Ele me trouxe naquele domingo
já era dia 17 de fevereiro. Me trouxe os 4 filhotes, eu e minha filha. Imediatamente a gente procurou uma veterinária que veio em casa vê-los, mas tinham 2 deles que estavam bem fraquinhos mesmo. E apesar dela ter dado muita explicação pra gente, que naquela época minha filha fazia biomedicina, hoje em dia ela já está quase formada em veterinária, tem esse amor infinito por animais também como eu. Eu e minha filha, nós começamos a cuidar dos filhotes, né? E então a veterinária falou pra gente todo passo a passo, e olha, eu fiquei assim perplexa, porque na verdade eles eram muito tipo pequenininho assim, praticamente fetos, né? Então, coisas que a mãe deveria ter feito, mas não fez por uma falta de oportunidade ali, pela situação que se criou, nós tivemos que fazer, e foi um aprendizado muito grande. Eles, quando nascem, a mãe lambe muito limpa, né? Mas ela ali está ensinando a eles a fazer, inclusive as necessidades. Eles não sabem fazer sozinhos. A mãe está ali, quando está lambendo eles, pequenininhos, ela está ensinando. Eu não sabia disso. Eu que tive cachorro a vida inteira, mas eu não sabia. Então, a gente, como humano, tinha que pegar um algodãozinho com água e estimular, né? Para eles fazerem as necessidadezinhas deles. A alimentação era ainda com seringa, leite próprio, né, para recém-nascido, de vet mesmo, né, de farmácia. Então, nós começamos a alimentar eles, ainda não bebiam água, né, ainda não. Enfim, isso foi indo, mas infelizmente veio a falecer. Uns dias depois, estava muito fraco. Eram 2 casaizinhos. E seguimos com os 3, com as consultas veterinárias, vendo tudo, né? Fazendo tudo o que era orientado. Assim a gente revezava de noite. Eu até tirei uma licença do meu trabalho. Eu trabalho numa estatal, hoje em dia eu estou em teletrabalho, então estou até tendo mais oportunidade de estudar essa questão do digital, para justamente poder levar para as pessoas essa situação dos animais e como é possível ajudar. Então, vamos voltar lá para os filhotes. Bem, numa das consultas de rotina, que era praticamente todo dia, eles pareciam estar super bem, mas uma das fêmeas, a branquinha, quando chegou no veterinário, a médica achou alguma coisa estranha nela. Com o exame clínico, né, ao apalpar assim a barriguinha dela, então ela teve uma desconfiança que ela podia estar com a alça do estômago assim enroscada, uma coisa lá que eu não entendo bem. Então correu com ela para ver se conseguiu um raio-x naquela filhotinha mínima, e notou que também isso era alguma obstrução, alguma coisa que também estava dificultando o respirar dela. Em casa que nós não notamos nada, ela estava bem, tudo, não sei se foi no trajeto ou se foi na hora, aconteceu. O fato é que ela ficou internada para fazer, primeiro para ficar no respirador um pouco, né, de pequenininha, para fazer a radiografia.
Aliás, a outra, me desculpe. Seria até difícil fazer uma outra, porque uma barriguinha assim desse tamaninho, né? E aí, então, a gente ficou esperando. Mas, infelizmente, a Branca não resistiu. Não deu tempo nem de fazer a outra. E ela faleceu. A gente ficou muito triste de novo, mas como o Brownie, como a gente chamava, o outro que faleceu, o marronzinho, a gente cuidou do corpinho dela, foi cremada também, com toda a dignidade que eles merecem, porque eu estava muito chateada, revoltada. Eu fico de ver os outros sendo jogados no lixo como uma coisa qualquer. Não acho certo. Enfim, ficaram Black e Marcelina. E aí começou aquele medo de perder eles também, né? Mas graças a Deus eles foram passando já da seringa para uma madeirinha bem pequenininha, porções pequenas de leite. A gente continuava a estimular para fazer as necessidades deles, mantinha sempre quentinho. A gente se revisava sempre dia e noite, eu e minha filha. Ela na época estudava à noite, fazia faculdade, mas durante o dia ela estava em casa à tarde, de manhã tinha estágio, e eu tinha tirado uma licença no trabalho, como eu falei. E eu esperava que, quando terminasse a minha licença, eles já estivessem aptos a ficar algumas horas sozinhos em casa, enquanto a gente estivesse fora. Chegamos inclusive a pedir à moça que nos ajudava aqui em casa com a limpeza a vir ficar com a gente alguns dias a mais, né, para poder cuidar deles. Mais ainda, a gente montou aqui toda uma infraestrutura para os bebês. Então foi indo tudo certinho e ao que tudo indicava, eles haviam vingado. 1 mês, 2 meses, e eles crescendo. Vez por outra tinha uma dificuldade ou outra de respiração. O Black, ele tinha assim a parte aqui na costela, bem para dentro, talvez um pouco achatado, talvez no parto, talvez quando ele foi mamar na labradoura, não sei, a gente não sabe. E aquilo ali também podia comprometer ele, a gente tinha que ver com o tempo, com a evolução, se o organismo dele ia absorver aquilo. E absorveu. A gente ainda nota uma certa diferençazinha, mas conseguiu ir se adaptando. E aí chegou a hora da castração, para poder depois então ver assim uma família para eles, de preferência que fosse uma adoção conjunta, por serem irmãozinhos, terem passado aquilo tudo juntos. Eles eram muito agarradinhos, muito. Eu tenho muita foto, muito vídeo deles, era uma coisa muito linda. Então veio a questão da castração, vamos lá. E no pós-operatório, aliás, desculpa, pré-operatório, né? O que aconteceu? Ia ser primeiro castrado o Black.
Minto, Marcelina, porque ela poderia vir entrar no CIO, né? Apesar de que ainda estava cedo, mas a gente já queria ver mais ou menos os exames, já que eles sempre estavam fazendo exames, se poderia já pensar. A gente já estava tipo 3, 4 meses mais ou menos, vacinados e tudo, é por aí, tá? Eu prefiro fazer vídeos assim, sem muito script, uma coisa bem natural, porque é verdadeiro, então eu acho que passa assim tudo pela minha cabeça novamente e eu passo para vocês como experiência que eu tive e eu quero realmente inspirar pessoas, dizer que é possível quando a gente realmente quer, quando a gente realmente ama. Voltando ao assunto, o exame de sangue deu uma alteração na creatinina, nas plaquetas e tal, e os veterinários começaram a pesquisar o porquê daquilo. Poderia ser uma doença do carrapato, descartou, fez o exame do PCR, não era, uma série de outros exames, descartando possibilidades, porque a pior das possibilidades foi realmente a que foi comprovada, uma doença renal crônica, não uma doença renal aguda, porque se fosse renal aguda teria como tratar e ficaria boa, mas era crônico, ou seja, uma má formação dos rins, né, que foi constatado realmente depois numa ultrassonografia. E como isso poderia ser congênito, foi feito o mesmo exame no Black e deu a mesma coisa. Eles dois, o casalzinho, eles estão aqui na thumbnail do vídeo, preto ou black. É o Black. E a Marcelina é outra cachorrinha. Também tem o meu Snow, o meu branquinho, mas ele já estava aqui em casa. A gente já tinha 3, que já é uma outra história. Por que 3? Isso foi pra gente um choque, mas um choque muito grande. Muito, 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 porque a tristeza de saber que eles tinham uma doença que poderia levar eles embora da gente daqui dias, meses, talvez um ano. Se chegasse a um ano, talvez mais alguns anos de vida. Mas é uma doença muito agressiva, ela progride muito rápido. E foi uma tristeza muito grande depois daquilo tudo, quando eles estavam arribando, né? Descobri uma coisa dessas e essa doença, ela não tem tratamento. É uma formação do rim e acabou. Tem que acompanhar. É medicação todo dia, não invasiva não, é ômega 3, vitaminas e tal, para fortificar o organismo como um todo e não sobrecarregar tanto o rim. Também tem o Pepsamar, né? Eles tomam por conta do fósforo, uma coisa assim. Minha filha sabe melhor do que eu, porque ela está estudando veterinária, mas enfim. Falar uma coisa para vocês, nessa época, isso tudo, agora não, agora até que a gente conseguiu muito sucesso nisso, sabe? Conseguimos, eles estão ótimos. Hoje em dia, eles estão com 1 ano e meio, estão super estáveis, apesar da Marcelina ter passado do estágio 3 já para o 4 da doença, que é o último estágio, mas dentro do possível ela está muito bem. E a gente vai cuidar
com a máxima atenção de sempre, com tudo que a gente puder, para que eles fiquem o maior tempo possível bem. Aí agora sim eu vou entrar no mérito da questão do dinheiro. Ali atrás vocês viram passar, é a Sofia. Oi, linda e querida. Então, o que acontece? Na época, isso não era esperado, né? Não era. Mas, desculpa que eu esqueci aqui do microfone. Não era esperado nessa época a gente ter essa despesa toda, mas a gente sempre teve uma reserva. Eu acho que as pessoas sempre têm que ter essa reserva financeira, né? Para qualquer emergência. O fato é que foi tudo, porque a gente não tem ainda. E onde tem, pouco que tem vamos dizer, plano de saúde para animais, é muito caro, imagina. Não dá. E a nossa reserva foi toda embora. O que aconteceu foi isso, simplesmente isso. Ficamos mesmo sem nossa reserva, gastando tudo que podia, mas eu gastaria mesmo. Então, o que aconteceu? Qual era a opção? Pegar um empréstimo? Talvez. Que ainda precisava de bastante dinheiro para fazer as coisas que eles precisavam, né? Os tratamentos iniciais, que como eu falei, agora eles estão super bem, mas nem sempre foi assim. Os remédios também, né? Na época eram mais, agora não. O que a gente fez? Começamos a ver aqui o que a gente teria de supérfluo em casa. E a surpresa foi tão grande, gente. Aqui o Snow. Esse é o Snow. Vem cá, Snow. Aqui. Meu lindo. Meu branquinho. Tinha tanta coisa. Olha, mas era tanta tranqueira pra gente. Mas que para as pessoas que a gente anunciou valiam e muito. A gente esvaziou muito armário, tinha tanta roupa que a gente nem sabia que tinha, tanto equipamento que a gente nem sabia que tinha, que para as pessoas fazia falta, sabe? E a gente vendeu mesmo. Mas era muita coisa. A gente conseguiu arrumar a casa e ter dinheiro suficiente para pagar todo mundo da veterinária e exames e laboratório e remédios, e ainda refazer a nossa poupança. E de lá para cá a gente continua juntando nosso dinheiro, temos nosso dinheiro, tá tudo bem, tá tudo certo. Sabe o que se tira disso? Que você, quando vai fazer um negócio, eu sei disso porque eu sempre pensei assim e inúmeras vezes eu comprovei isso, eu comprovei mesmo com as minhas atitudes, com as minhas ações, e que através disso, pelo exemplo, por ter vivido comigo, a minha filha é do mesmo jeito que eu, não está comprovado que quando você vê uma coisa que você sente que é a missão tua, que você quer ajudar, você primeiro sente aquilo no coração, depois isso manda para a cabeça uma mensagem de que você vai fazer. Como? Você ainda não sabe. Você só sabe que vai fazer dar certo. Isso vale para a vida toda, para tudo na vida. Quando você pensar que não pode,
Você tem que tentar. Porque o não a gente sempre tem, né? Isso aí é óbvio. Todo mundo sabe. Então você luta pelo sim. E se você quiser, você consegue. O dinheiro é uma coisa muito louca, gente. Dinheiro é uma nota, uma cédula, seja lá de quanto for, ou um cartão de crédito, sei lá, tudo que represente moeda. É uma coisa muito fugaz. Você tem hoje muito, amanhã não tem, depois tem de novo. Agora, outra coisa muito diferente que as pessoas confundem é o valor que uma coisa tem. Preço é uma coisa, valor é outra. Então, naquele momento eu vi valor, eu vi vidas que dependiam da nossa ação. Se eu não tivesse zerado minha poupança e da minha filha e tivesse depois reconstruído, se eu tivesse pensado primeiro em quanto que eu tinha ou não tinha no banco, eles hoje estariam mortos. Isso não tem como reverter. Mas o dinheiro eu sabia que eu ia reverter. Trabalhando, vendendo o que eu não precisava. Então, fica aí a reflexão. É óbvio que ninguém tem obrigação de ser igual a mim, mas eu acho que a pessoa se sente muito mais realizada quando ela supera os seus obstáculos, sabe? Mas você tem que querer. Então, que é onde é que eu estou querendo chegar. Se você quer ter um animal, se você gosta, se você quer ajudar, não vem me dizer que você não tem condição. Porque tem sim. Quem não tem R$1 por dia para madrinhar um animal num abrigo? Quem não pode, como eu pude, como muitas pessoas podem, socorrer vidas que estão em perigo de morte e mesmo não tendo noção do quanto vai gastar, encarar aquilo e superar aquilo. É possível, não é sonho não. Tudo, veja bem, tudo na vida, não é só animal. Tudo na vida que você queira, você tem uma meta, você quer aquilo. A vida é uma só, gente. Não pensa que você vai viver para sempre, ela pode acabar a qualquer momento. O que vale da vida é o que a gente faz. Então, para de ser tão negativo. Um animal é uma bênção. Um animal é um filho que não cresce nunca. Eu sempre digo, não quero convencer ninguém, mas eu quero, através dos meus exemplos, levar para vocês que é possível sim, e não vem me dizer que não é por causa de dinheiro, porque não é. Se você disser que não pode ter um cão, ou não pode ajudar um animal de um abrigo, é porque você não vê valor nele. Mas se você não vê valor, então realmente o meu papo não é com você. Se você não vê valor, acabou. Eu não vou querer te dizer, te convencer de que tem valor, de que a vida de um animal tem valor. Isso aí vai do coração de cada um, ok? Fica o recado aí de que essa questão animal também passa muito por finanças, então tá aqui a dica. Foi uma aula de educação financeira, tá bom? Beijo.